Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Dentista de Sucesso no YouTube. Dessa vez, já adiantando para vocês, é uma fake live, ou seja, essa live, por mais que ela esteja rodando sábado às 3 horas, ela é uma gravação, ela não está ao vivo de verdade, eu não estou ao vivo de verdade, que nesse momento eu devo estar no CIOSP. Na verdade, nesse meio tempo, eu espero, assim, meu eu do passado, espero que o meu eu do futuro esteja assistindo essa live junto com vocês, tá? Por quê? A minha ideia é, como eu não vou conseguir interagir com vocês no chat pelo vídeo, eu quero interagir com vocês no chat pelo próprio chat. Então eu vou estar assistindo essa live aqui no chat e tirando a dúvida de vocês. Então eu peço um favor para vocês, assim, o assunto que a gente falar aqui, quem mandar uma dúvida no chat e o outro aluno souber responder, responda aí, beleza? Vamos ajudar um ao outro, fazer aquela comunidade top que a gente sempre cria aqui, beleza? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre os princípios de oclusão. Na verdade, a gente vai falar sobre fundamentos de oclusão e princípios de uma oclusão ideal. E vocês vão entender porque que eu usei aspas, tá? E para isso, eu vou usar os slides da plataforma Academy do módulo de oclusão. Então, o que vocês vão ter hoje aqui serão basicamente 4 aulas do Academy em uma live, tá? Então, é um ótimo demonstrativo de como que é o conteúdo da plataforma, se você pensa em se tornar aluno ali do módulo de oclusão, tá? E como eu fiz na semana passada, essa semana o módulo de oclusão ele vai estar com desconto, porque a live, o conteúdo dessa live é sobre oclusão. Então o módulo de oclusão de 197 vai para 97 por 7 dias, tá? Então a live, tem outra coisa também. Enquanto a live ficar disponível, né, gratuitamente no YouTube, esse desconto vai ficar ativo no módulo de oclusão. Bruno, como assim a live ficar disponível no YouTube? Porque todas as lives que eu faço sábado às 3 horas aqui, elas ficam disponíveis gratuitamente somente por 7 dias. Então, por exemplo, a live da semana passada, ela já não está mais disponível, tá? Então ela saiu do ar. E aí entra a gravação dessa live aqui, ela vai ficar disponível por 7 dias. E aí por diante a gente vai renovando esse conteúdo, tá? Semanalmente a gente vai trocando esses conteúdos. Eu tiro ela do ar, para onde que ela vai? Eu jogo fora? Não, ela vira conteúdo pago da plataforma completa, da plataforma Academy. Então os alunos eles têm acesso a todas as gravações, tá bom? Mas se você quer participar de todas as lives aqui, não quer perder nenhuma, como que você pode fazer para receber o lembrete? E no final dessa live eu vou terminar e vou fazer um resumo para vocês de tudo que a gente vai falar aqui. Vai ter um resumo em um Word, tá? Um documentinho em PDF lá para vocês. E aí eu vou disponibilizar de graça para vocês, como eu faço todas as lives, tá? E aí como que você pode fazer para tanto receber esse material complementar gratuito, como para receber o lembrete das lives? Você vai lá no meu canal do Instagram, no meu perfil do Instagram, tem um link lá no perfil do Instagram. Você vai clicar nesse link, vai abrir essa página aqui. Daí tu vai rolar aqui para baixo um pouquinho, ó, e vai clicar aqui, ó, lives semanais, quero receber o lembrete das lives semanais. Daí tu clicando aqui, vai abrir essa página. Você vai deixar seu melhor e-mail aqui para você receber o lembrete por e-mail e você vai colocar, quero participar das lives semanais. Quando você fizer isso, vai abrir essa última página aqui. Nessa última página tem um botãozinho para você entrar no canal do Telegram. Clica nele que você vai entrar no nosso canal do Telegram exclusivo aqui do Dentista de Sucesso, onde eu deixo a gravação de todas as lives, bem como de todas as lives não. Eu deixo a gravação da última live, mais o material complementar dessa última live. Então, quando eu finalizar essa live aqui, eu vou tirar a live 41 do ar, tá? E o material complementar dela do ar, tá? Bem como o desconto que está ali aplicado para o tema, para o Academy do módulo das... Eita! Bem como o desconto que está aplicado no módulo do Academy, que tem relação com o tema que a gente falou na semana passada, tá? Então, é isso. Entra nessa comunidade que é muito bacana. Cara, diversos conteúdos que eu jogo semanalmente aqui. Eu vou apagando os antigos, por isso que não tem muita coisa aqui. É um negócio que, assim, ele tem tempo de vitalidade. São 7 dias, o conteúdo vai se renovando, tá bom? Então, vamos lá. Pra gente começar essa live aqui, vamos abrir o nosso slide. Eita, deu uma travada aqui. Espera aí, muita calma nessa hora. Vamos abrir o nosso slide aqui para a gente começar a nossa aula. Já compartilha o link dessa live aí com a galera que você conhece, da tua turma, que tem dificuldade em oclusão, para a gente estudar a oclusão aqui, vocês entenderem de uma vez por todas tudo que a gente precisa entender sobre oclusão. Beleza? Enquanto isso eu vou tomar minha água aqui. Pessoal, peguem papel e caneta, porque tudo que a gente vai falar aqui, sinceramente, eu vou falar todos os princípios de oclusão que você precisa entender para entender oclusão.
Então essa live de hoje aqui, cara, sem brincadeira, se você tá com dúvida em oclusão, você vai sair dessa live sem dúvida, tá? Porque eu vou falar sobre tudo. Curva de Spear, curva de Willis, custo de trabalho, custo de balanceio, eu vou falar sobre chave de canino, chave de molar, movimento de lateralidade, guia canino, função em grupo, interferência oclusal, toque prematuro, Cara, eu vou falar sobre muita coisa aqui, vocês não têm ideia. Vou falar tudo que eu sei sobre oclusão para vocês. Então vamos lá começar os fundamentos de oclusão, tá? A gente vai ver esses 4 primeiros aqui, que é a primeira aula lá da plataforma de oclusão, beleza? Então vamos lá, gente. Primeiramente, vamos do princípio, né? O que é oclusão? Nada mais é que o ato de ocluir, fechar a boca através de movimentos mandibulares. Quem movimenta ali para a gente mastigar é a mandíbula, através dos músculos da mastigação, tá? E com isso a gente tem uma relação com o arco dos dentes maxila e mandíbula. Então os dentes entram em contato, os dentes da maxila com os dentes da mandíbula. E a oclusão ela tem 3 funções principais: fonação, ajudar você na fala; mastigação, ajudar você na mastigação; e deglutição, ajudar você a engolir o alimento que você mastigou. Beleza? Então a oclusão ela não vai se restringir somente ao ato do contato entre os dentes em si, mas sim de todos os processos e movimentos relacionados ao sistema estomatognático. Bruno, o que é o sistema estomatognático? Vamos ver isso aqui. São aqueles conjuntos de órgãos, tecidos que trabalham em conjunto e compõem as estruturas relacionadas aos movimentos mandibulares. Então, músculo da mastigação faz parte do sistema estomatognático, a articulação temporomandibular faz parte, todas as artérias e veias que irrigam essa região fazem parte do sistema. Nervos que inervam essas musculaturas para fazer esse movimento, mucosa bucal, tá? Lábio, tudo isso faz parte do sistema estomatognático, tá? Então, o sistema estomatognático é aquele sistema, um conjunto de órgãos ou tecidos, entram glândulas aqui também, tá? Que fazem com que funcione a oclusão, tá? As funções de oclusão. Então entra basicamente as mesmas funções: mastigação, fonação, respiração, estética, ou seja, os músculos ali da mastigação, vai entrar da mímica facial também, para dar uma parte estética, o formato do rosto, manutenção da postura, registro de sensações pela papila, né, as papilas gustativas da língua e tal, e a expressão facial ali em si. Eles são compostos pelo que eu já falei: lábios, dente, osso da maxila, osso da mandíbula, glândulas salivares, músculos da língua, bochecha, suprimento nervoso, vascular, outros músculos e articulação, e tudo que compõe essa articulação temporomandibular, tá bom? Então, basicamente, o sistema mastigatório ele vai ser interrelacionado por 3 conjuntos. O primeiro conjunto que vai ter relação para formar o sistema mastigatório é o dente. E o dente ele tem ali o esmalte, a dentina e a polpa. Se eu tenho qualquer problema em uma dessas estruturas, o meu sistema mastigatório fica prejudicado, tá? Periodonto, a gente vai dividir ele em gengiva, osso e ligamento. Se eu tenho qualquer problema em uma dessas 3 estruturas do periodonto, eu vou ter problema no meu sistema mastigatório. E articular, a gente vai entrar com os músculos da mastigação, as relações de oclusão e a articulação temporomandibular. Se eu tenho qualquer problema em uma dessas 3 estruturas, eu também vou ter problema no sistema mastigatório. Então, por exemplo, se eu tenho uma disfunção temporomandibular, minha mastigação não vai ficar bacana. Se eu tenho atonia ou hipotonia de músculo, vai ficar bugado. Oclusão, eu tenho uma interferência oclusal, eu não tenho uma guia canino legal, vai atrapalhar ali o meu sistema mastigatório. Se eu tenho uma ausência dentária, vai atrapalhar. Se eu tenho doença periodontal, mobilidade dental, vai atrapalhar, tá bom? Então, tudo isso a gente tem que deixar tudo certinho, bonitinho, para ter um equilíbrio. E se houver algum desequilíbrio de um dos conjuntos, prejudica o outro. Ou seja, se eu tenho um contato prematuro, é um problema de oclusão, pode ocasionar de fraturar o esmalte. Se eu tenho mobilidade e consequentemente, pode gerar reabsorção óssea, reabsorção do ligamento, mobilidade dentária. Então, assim, um interfere no outro, tá bom? E aí que a gente vai ver um pouco sobre os alinhamentos dentários, tá? Como que deve estar os alinhamentos dentários? A gente não vai se aprofundar muito nisso aqui não, isso aqui é da galera da orto, tá? Mas assim, o que a gente tem que entender disso aqui? Diferença de como que vai ficar a inclinação dos dentes anteriores e dos dentes posteriores. Os dentes anteriores, geralmente, eles são mais o quê? Vestibularizados, beleza? Simples, porque é igual uma caixa de sapato. A arcada superior tem que ocluir na arcada inferior, tá bom?
E os dentes posteriores inferiores, eles costumam ser mais lingualizados e mais mesializados. Para quê? Para encaixar nessa caixa de sapato. Então, os dentes inferiores, eles tendem a ser mais... os dentes molares, né, os posteriores inferiores tendem a ser mais lingualizados. Os anteriores inferiores, eles ainda são vestibularizados, porém menos que os superiores, tá? E é isso. E os dentes posteriores superiores, eles são mais vestibularizados e distalizados. Então, eles são contrapostos. Se os dentes posteriores superiores são vestibularizados e posteriorizados, distalizados, na verdade, os inferiores, eles vão ser lingualizados e mesializados, para encaixar, tá bom? E aí a gente vai começar a pensar em duas curvas importantes para a gente aqui. A curva de Spee e a curva de Wilson. Através dessas inclinações, a gente vai ter a formação dessas duas curvas. Quais são essas curvas? A curva de Spee, a gente vai fazer o quê? Vai pegar uma visão lateral dos dentes, ou seja, estou vendo aqui molar, premolar, canino, incisivo. Se eu traçar uma linha na borda de todos esses dentes, eu vou fazer uma curva. Essa curva é chamada de curva de Spee. Ela pode ser acentuada, ou seja, uma curva além do normal, ou pode ser reta. O ideal é que ela seja levemente curvada, levemente côncava, tá? Ou seja, o que é côncavo? Cavei um buraco, então é uma depressão dessa curva, tá? Pode ser que essa curva seja ao contrário também, convexa, tem uma barriguinha, pode ser, mas aí a gente vai ter um problema de oclusão, tá bom? É muito comum ter isso em pacientes com mordida aberta, beleza? Então a gente vai ver sobre isso aí. Curva de Wilson é como se fosse a mesma análise de curva, só que ao invés de eu olhar os dentes de lado, eu estou olhando de frente. Peguei o Bruno de frente, cortei a parte da frente do crânio e tirei. Pum! Tirei os dentes anteriores, tirei canino e premolar. Ali eu estou vendo os molares, na visão proximal. E aí eu vou traçar uma linha das pontas às cúspides vestibular. Opa! Vestibular e lingual de um dente, lingual e vestibular do outro. E aí eu vou fazer uma curva. O ideal também é que essa curva de Wilson seja côncava, ou seja, tenha uma concavidade, eu cavei, ela tem um buraco, uma depressão, tá bom? E aí, agora a gente vai entender um pouco sobre as cúspides de trabalho e cúspides de balanceio, tá bom? Pra gente entender isso, a gente tem que entender quantas cúspides mais ou menos cada dente tem. Resumidamente, premolares vão ter de 2 a 3 cúspides, tá? Então, 2 cúspides, todos os premolares, com exceção do segundo premolar inferior. Ele tem 3 cúspides. E os molares vão ter de 4 a 5 cúspides. Todos os molares com 4 cúspides, exceto o primeiro molar inferior com 5 cúspides. Tá? Porém, o segundo molar superior pode ter 3 cúspides, às vezes. Tá bom? E aí a gente vai entrar no estudo das cúspides de trabalho e as cúspides de não trabalho, também conhecidas como cúspides de balanceio. Tá? O que é isso? Quando a gente morde, deixa eu ampliar minha câmera para vocês. Quando a gente morde, a gente tem que lembrar que os dentes encaixam como se fosse uma engrenagem, tá? 2 dessas engrenagens se chamam cúspides de trabalho, são aquelas que vão ter contato direto, cúspide e cúspide. As cúspides externas são as cúspides de não trabalho, ou seja, elas não têm contato entre si. Então, meio que vai ter 2 cúspides que vão ficar voando, mais ou menos assim. Elas não vão ter trabalho direto com a trituração dos alimentos. Então, é isso. Cúspide de trabalho são as cúspides internas, que entram em contato cúspide e cúspide. As de balanceio são as que ficam meio que sobrando, tá? E aí, quais são essas cúspides? As cúspides de trabalho são as VIPs, as vestibulares dos inferiores, ou seja, a cúspide vestibular do inferior e a palatina do superior. Ó, elas entram em contato aqui. Opa, peraí que o slide não está aparecendo. São as VIPs, a vestibular do inferior e a palatina do superior. Elas entram em contato entre si aqui, ó. E as de não trabalho ou de balanceio são as LIVs. Pensa, são as cúspides livres. Aí se abrevia, LIVs, tá? São a lingual do inferior e a vestibular do superior. Tá bom? Então é basicamente isso. Show? E aí aqui essa linhazinha verdinha, ela mostra qual cúspide vai ocluir na fossa lingual dos dentes inferiores. Minto, o inverso. Aqui as cúspides vestibulares dos inferiores ocluem aonde? Na fossa lingual dos superiores e entram em mais contato com as cúspides palatinas, que é o que a gente viu aqui, tá bom? Então, beleza, entendido isso,
deixa eu tomar minha água para a gente ir para a parte 2 da nossa aula. Show? Eu quero saber das pessoas que estão ao vivo agora aí, quantas são, a primeira vez que você está assistindo essa live, ou se você já assistiu mais vezes, ou se você é meu aluno, tá? Joga no chat aí, se você é a primeira vez que você está assistindo essa live, coloca assim, hashtag calouro aqui. Se você já está assistindo minhas lives pela segunda, terceira vez ou mais, coloca assim, hashtag veterano. E se você é aluno da plataforma Academy, coloca assim, hashtag Academy. Coloca aí para eu saber, depois eu vou entrar para ver quantas pessoas tem de cada grupo aí, beleza? E para a gente continuar, vamos lá. Agora que a gente já entendeu esses princípios que a gente já viu, agora a gente vai entender um pouco sobre as dimensões. Então, dimensão vertical, o que é a dimensão vertical de repouso? O que é a dimensão vertical de oclusão? O que é o espaço funcional livre? O que é máxima intercuspidação habitual? E overjet e overbite, beleza? Isso aqui é super simples, são interrelacionados esses assuntos. Então vamos lá. O que é a dimensão vertical? A dimensão vertical nada mais é, gente, do que a medida que a gente toma da base do nariz do paciente até a base do mento. Essa medida que a gente tem aqui, ó, no paciente, chama dimensão vertical. E ela vai ter duas variações. Quando o paciente está em repouso, ou seja, quando o paciente está com a boca fechada, mas os dentes não estão em contato, quer ver? Fecha a sua boca, cola os lábios, mas deixa os dentes sem contato. Essa é a forma que você está em repouso, tá? Com a sua boca em repouso. É o normal que todo mundo fique. A galera que tem apertamento e bruxismo geralmente não fica, né, cerrando os dentes. Mas enfim, é até bom você se policiar, começa a perceber isso, tá? Se você fizer a tomada dessa medida no momento que o paciente está em repouso, com os lábios colados, mas os dentes não estão em contato, você vai ter o que a gente chama de dimensão vertical de repouso. Calma aí, depois eu falo isso aqui. Dimensão vertical de repouso. Beleza? Agora, se você morder, você concorda comigo que você reduziu um pouco essa medida? Você reduz um pouquinho. Então, essa medida que você vai tomar quando o paciente está mordendo, a gente vai chamar de dimensão vertical de oclusão. Entendeu isso? Beleza. Então vamos lá, continuando. Quando a gente tem uma diminuição dessas medidas, o paciente começa a ter problemas no sistema estomatognático, ou seja, um problema oclusal. Então ele pode começar a ter disfunção temporomandibular, dores musculares, má postura, de coluna mesmo, e apertamento ou ranger de dentes, bem como desgastes, traumas dentários. Muitas vezes isso daqui também não é nem a consequência do negócio, mas é a causa da redução da dimensão vertical. Porque quando você começa a desgastar os dentes, você reduz essa dimensão, tá bom? E aí a gente, né, o que eu já expliquei para vocês, a DVR é quando o paciente está em repouso, os dentes não estão em contato. A de oclusão é quando os pacientes estão com o dente em contato, tá? E aí a gente vai começar a ver umas terminologias. O que é o MIH? Que é a famosa máxima intercuspidação habitual. Lembra que eu falei que quando a dimensão vertical de repouso é quando os dentes estão ocluídos, em contato? Esse contato dos dentes, esse momento aqui, ó, ele tem um nome correto para a gente chamar. Esse momento ele se chama máxima intercuspidação habitual, ou seja, é o máximo que você consegue interrelacionar suas cúspides habitualmente. Máxima intercuspidação habitual. É isso aqui, quando eu tô assim, tá? Então a DVO, ela só vai ser, assim, a DVO ela é uma medida quando a gente está em máxima intercuspidação habitual, tá? A DVR não, tá? A DVR é uma medida quando a gente não está em máxima intercuspidação, beleza? E aí você concorda comigo? Lembra que eu falei que quando você está em DVR, os seus dentes não estão em contato. E quando você vai para DVO, os dentes entram em contato? Consequentemente, você tem uma redução, né, dessa dimensão. É uma redução em milímetros, não é? Mas tem uma redução. E o que sumiu da DVR para DVO? Aquele espaço que ficava entre os dentes quando os dentes estavam em repouso. Quando você fica em repouso, fica um espacinho entre os dentes, não fica? Então, aquele espaço, ele tem um nome. Ele é chamado de espaço funcional livre. Então, espaço funcional livre é esse espaço que fica entre os dentes quando você está em DVR. Tá? Esse espaço geralmente ele vai ter de 3 a 4 milímetros.
Isso aqui ajuda a gente a determinar a dimensão vertical de repouso de oclusão em prótese total. Eu falo sobre isso, como você fazer isso no módulo de prótese total da plataforma. Show? Então, entendido isso, a gente vai para o overjet e overbite. O que é o overjet e overbite? É uma análise que a gente vai fazer de relação entre os incisivos superiores com os incisivos inferiores. E a gente vai ter duas nomenclaturas, overjet e overbite. Qual que é a diferença de uma para outra? O overjet é uma medida horizontal, ou seja, eu vou pegar uma régua imaginária, ou pode pegar uma réguazinha mesmo, tipo de endo, apoiar nos dentes e eu vou medir quantos milímetros tem daqui da ponta desse incisivo até a ponta do outro incisivo ou até a face vestibular do outro incisivo, tá bom? É uma medida horizontal. E o overbite é uma medida vertical. Então é como se eu pegasse uma reguinha e medisse dessa incisal até a incisal lá do incisivo inferior, que está escondidinha aqui, tá bom? E aí, como que eu decoro isso, Bruno? Overjet, overbite. Overjet, você lembra do jato voando, ou de um jet ski. Como que eles andam? Eles andam na horizontal, então a gente vai medir na horizontal. Overbite, bite em inglês é mordida, então você vai lembrar na mordida. Quando eu mordo, é verticalmente o movimento. Então, overbite a gente vai analisar vertical. E por que isso é importante? O overjet, quando ele está muito acentuado, pode ser que o paciente seja uma classe 2. Quando ele está muito acentuado para frente, o paciente é uma classe 3 de angle, tá? Ou óssea também. E o overbite, quando ele está muito acentuado, o paciente tem mordida profunda. Quando ele está menos acentuado, o paciente tem mordida aberta. Beleza? É para isso que serve essa classificação. O normal de ter essas medidas é que eles girem em torno de 2 a 3 milímetros. Então, o overjet natural é de 2 a 3 milímetros, o overbite tem que estar de 2 a 3 milímetros. Pode variar de paciente para paciente. Algumas literaturas falam que vai até 4 milímetros. Tá? E quando foge desse padrão, a gente classifica em maloclusões. Tá bom? E a gente tem a mordida cruzada também, que é quando se tem apinhamentos que se cruzam entre as arcadas. Então, a gente tem a mordida cruzada anterior, como esse exemplo aqui, e a mordida cruzada posterior, como esse exemplo aqui. Tá aqui, ó. E na verdade é anterior com posterior também. O que aconteceu? Lembra que eu falei que a mordida tem que ser igual a caixinha de sapato? Os dentes superiores fechando os inferiores? Aqui isso aqui inverteu, olha só. Os inferiores estão cobrindo os superiores. Então isso é uma mordida cruzada. Se isso acontece nos dentes da frente, é uma mordida cruzada anterior. Se acontece nos dentes de trás, é uma mordida cruzada posterior. Beleza? E a gente termina mais uma etapa da nossa aula. E fala no chat aí se você está entendendo. Se você não está entendendo, a galera que sabe do assunto, ajuda, tira as dúvidas aí, manda as dúvidas no chat. Cara, quase certeza que eu vou estar ao vivo com vocês assistindo essa live também, então eu vou estar tirando a dúvida de vocês no chat, tá bom? E aí agora a gente já viu vários princípios, a gente já entendeu o que é a relação... a gente já entendeu o que é a dimensão vertical. Agora a gente vai pegar, e overjet, overbite e tal, agora a gente vai entrar mesmo nessas classificações de maloclusão, tá? E aí a gente vai ver quais são as relações dentárias, que a gente vai ter as famosas relações cêntricas, relação de oclusão cêntrica, tá? E a máxima intercuspidação habitual a gente já viu, tá bom? E é isso aí que a gente vai, finalizar esse ponto aqui, tá? Então, uma coisa muito comum que a gente vai encontrar na classificação de oclusão, de más oclusões, na verdade, é a famosa classificação de Engel. Vocês vão ver isso aqui muito em oclusão e em ortodontia, tá? É uma classificação dentária, ou seja, ela vai analisar a posição dos dentes, mais especificamente os primeiros molares permanentes, tá? Por que faz isso? Porque o primeiro molar permanente é o primeiro dente permanente a erupcionar, tá? Então ele está mais antigo na boca, na dentição permanente, mista para permanente, tá bom? A gente analisa a partir dele. E como que a gente vai analisar? A gente vai dividir isso aqui em meio que 4 classes. A primeira classe, que é a 0, vamos dizer assim, é a oclusão ideal, que é quando o paciente ele tem a classe 1, a relação de classe 1 nos molares,
mas ele não tem apinhamento dental, ele não tem interferência oclusal. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Mas aí é a oclusão ideal que a gente fala. Quando o paciente ele tem essa mesma relação dos molares, mas ele tem alguma interferência oclusal, algum contato prematuro, mordida aberta, mordida cruzada, apinhamento, giroversão, a gente vai classificar ele como classe 1, tá? Então, é isso. E a classe 2 e a classe 3 é a mesma coisa, só que vai variar o posicionamento dos molares. Então, vamos lá. Quando que eu vou dizer que o paciente é uma classe 1? A gente vai ter que lembrar da anatomia do primeiro molar superior e do primeiro molar inferior. A gente vai analisar a cúspide mésio-vestibular do primeiro molar superior e o sulco mésio-vestibular do primeiro molar inferior. Quando a cúspide mésio-vestibular do primeiro molar superior oclui no sulco mésio-vestibular do primeiro molar inferior, esse paciente ele está em classe 1, desde que tenha alguma má oclusão, para dizer que é classe 1. Se a oclusão dele se a relação de molar está essa e a oclusão dele está perfeita, ele tem a oclusão ideal, tá? Agora, se ele não tem, se ele tem essa relação de molar, mas tem algum problema oclusal, ele já está na classe 1 de Engel. A classe 2 de Engel é quando essa cúspide mésio-vestibular ela vai ocluir anteriormente ao sulco mésio-vestibular do primeiro molar inferior. Então, olha só, a cúspide está aqui e o sulco está lá atrás. Então, é como se a minha mandíbula fosse para trás ou a maxila fosse para frente. Tá? É um paciente é aquele paciente muito comum de não ter queixinho, tá? O queixinho pequenininho. E essa classe 2 ela tem subclassificações, que são subclassificação 1, quando ele tem essa relação de molar que a gente citou, mas além disso, ele tem os incisivos superiores estão em overjet acentuado. Então, é aquele paciente que ele tem essa classe 2, né? Então, ó, já está mais para trás a mandíbula e os incisivos superiores eles estão mais abertinhos, estão mais para frente, tá? Igual tá nesse exemplo aqui dessa imagem, tá bom? E a subclassificação 2 é meio que o inverso, é quando ele tem essa relação de molar igualzinha, só que os incisivos centrais, eles estão mais palatinizados e os incisivos laterais estão sobrepondo esses incisivos centrais. Eles estão vestibularizados e mesializados. Então, é assim que vai estar os incisivos do paciente. Ao invés de estar assim, vai estar assim, ó. Tá? Então, essa é uma classe 2, subclassificação 2. Tá bom? E a classe 3, ela é simples também, não tem essas subclassificações. Ela é quando a cúspide mésio-vestibular do primeiro molar superior está ocluindo posteriormente ao sulco mésio-vestibular do primeiro molar inferior. Isso aqui é aquele paciente queixudo, que fica com o queixinho para frente, assim, ó. Então, o que acontece? A mandíbula dele é mais para frente ou a maxila é pouco desenvolvida, tá? E aí tem esse cruzamento aqui dos dentes. Às vezes, por apinhamento dentário mesmo, a ausência dentária, pode acontecer isso aqui. Não necessariamente precisa ser problema de desenvolvimento ósseo, tá bom? Aí tem uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração. Pode ser que o paciente tenha, por exemplo, classe 2 de um lado e classe 1 do outro. Aí a gente chama isso de divisão. Então, por exemplo, pode ser que o paciente seja classe 2, subclassificação 2, um exemplo, divisão direita. E classe 1, divisão esquerda. Tá? Para classificar o lado dessa má oclusão. Pode ser que o paciente seja classe 3, divisão esquerda, e classe 2, subclassificação 1, divisão direita. Tá? Então, a gente coloca a divisão para falar o lado. Beleza? Então, olha só aqui para mostrar para vocês a subclassificação 1 como é que é. E a subclassificação 2, ó, incisivos centrais palatinizados e os laterais um pouquinho mais sobrepondo ali ele, mais vestibularizado. Tá bom? E aí, a gente entra nos outros pontos de fundamentos da oclusão, para a gente finalizar esses pontos de terminologia aqui, tá? Deixa eu só beber minha água aqui rapidinho. Inclusive, bebam água. Pessoal, vamos lá, olha só. Agora, essa relação que a gente vai estudar de oclusão, a gente não vai olhar mais dente, a gente vai olhar a articulação temporomandibular, tá bom?
para a gente entender isso. E a gente vai começar a estudar a relação cêntrica. O que é a relação cêntrica? É quando esse côndilo da mandíbula, ele se encontra numa posição mais anterior, ou seja, mais para frente, e mais superior na cavidade articular, ou na fossa articular, ou na cavidade glenoide, seja como você costuma chamar isso aqui. Ou seja, esse côndilo ele vai estar aqui, ó, anteriormente e superiormente. Ele não pode estar para trás, não pode estar para cima e para trás, não pode estar para baixo e para trás, não pode estar para baixo e para frente. Ele tem que estar anteriormente e superiormente na fossa articular. Quando o côndilo está nesse ponto, a gente fala que ele está em relação cêntrica, tá? Aí o que acontece? É basicamente isso, tá? E aí o disco articular interposto entre ele. Quando o côndilo está nessa posição, a gente está em um ponto de relaxamento e de equilíbrio do sistema estomatognático, ou seja, o músculo temporal está equilibrado com o gênio ióide, que está equilibrando a mandíbula, o pterigóide medial está equilibrado com o pterigóide lateral, está tudo em equilíbrio. Eles estão fazendo zero forças, porque um está equilibrando o outro, tá? Agora, apenas 2% da população conseguem ter. Presta atenção nisso aqui para você não se confundir. Apenas 2% da população, naturalmente, consegue ter o mesmo ponto da cabeça do côndilo em relação cêntrica, junto com a máxima intercuspidação orbital. 98% da população mundial é diferente. Quando o meu côndilo está em relação cêntrica, eu não necessariamente estou em máxima intercuspidação habitual. Só que quando eu entro em máxima intercuspidação, o meu côndilo sai da relação cêntrica, tá? Então, o que acontece? Bruno, precisa deixar a oclusão, a máxima intercuspidação habitual, no mesmo ponto em que a relação cêntrica ocorre? O ideal é que sim, sempre que possível. Mas se o paciente não tem isso e ele não tem uma má oclusão, não tem por que a gente interferir para tentar deixar. Quando que a gente vai interferir para tentar deixar a máxima intercuspidação habitual no mesmo ponto da relação cêntrica? Em dois momentos. Quando a gente está fazendo tratamento ortodôntico no paciente ou quando a gente está fazendo prótese total ou prótese parcial para o paciente, que a gente consegue manipular o posicionamento da dentário e deixar nesse ponto, tá bom? E aí, quando a gente consegue deixar a máxima intercuspidação habitual no mesmo ponto que eu consigo deixar o côndilo anterior-superior na fossa articular, a gente vai chamar essa relação de oclusão cêntrica. É isso. A relação de oclusão cêntrica, ou oclusão de relação cêntrica, ou máxima intercuspidação cêntrica, tem esses três nomes. Nada mais é do que quando eu estou fazendo a máxima intercuspidação habitual e nesse mesmo ponto o meu côndilo está em relação cêntrica. Está na posição antero-superior lá. Antero-superior. Show? É isso, gente. Não tem dificuldade. É basicamente isso. Tá? Aqui fala que 10% da população mundial tem isso naturalmente. Eu falei 2%, mas é aquilo, né? Varia de autor para autor, de pesquisa, de amostra. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui? É muito raro ter pessoas que tenham isso naturalmente, sem ter feito um tratamento para isso, tá? Isso não é um problema necessariamente, é sobre isso e tá tudo bem. Beleza, pessoal? E agora a gente vai falar sobre oclusão ideal. Cadê? Aqui. E a gente vai chegar no ponto final da nossa live aí. O que vocês estão achando da live? Fala aí, eu vou ler o comentário de vocês daqui a pouquinho. Vocês estão gostando da live? Vocês estão entendendo direitinho? Como é que tá a live aí? Tá tranquilo para vocês entenderem? Fala no chat aí. Não esquece, se você tá gostando dessa live, depois que ela acabar, manda o link dessa live para os seus amigos, tá? Manda lá no grupo da tua turma. Se eles têm dificuldade em oclusão, cara, essa live aí é para clarear a mente deles e a sua também, tá bom? Essa é a minha ideia com o Dentista de Sucesso, é facilitar o entendimento de vocês das matérias da graduação do odonto, para que vocês vão ali, né, para a clínica com uma segurança maior, sabendo o que vocês estão fazendo e tendo confiança nisso. Essa é a ideia do Academy, do Dentista de Sucesso também, tá? Da plataforma, que eu tenho as aulas gravadas lá para os alunos, é realmente preparar vocês para tudo isso. Tá bom?
Então vamos lá, agora a gente vai fazer o seguinte, agora que a gente já sabe todos esses pontos de fundamentos de oclusão, agora, o que é a oclusão ideal? Como que eu sei que meu paciente está com uma oclusão bacana, uma oclusão ideal? E aí a gente vai ver aqui uma justificativa, uma explicação de uma literatura, e aí a gente vai ter que analisar esses pontos que a gente está mostrando aqui. Chave de canino, chave de molar, movimento de lateralidade, movimento de protusão, tripodismo, angulações, ausência de rotações, contatos interproximais e curva de Spee. A gente vai analisar esses pontos. Se esses pontos estiverem adequados, a gente classifica aquele paciente como uma oclusão ideal, tá bom? Então vamos lá, gente. O que é a oclusão ideal? A literatura fala pra gente que não existe um padrão em que todo mundo tem que estar. Ou seja, a oclusão ideal é quando os dentes estão exatamente nesse ponto. Não existe isso. Tá? A oclusão ideal, ela vai observar alguns pontos. Olha lá, existem algumas observações que seguidas evitamos problemas relacionados à oclusão. Então, o que é a oclusão ideal? Os dentes eles têm que estar a favor dessas observações que a gente vai ver e evitando problemas de oclusão. Se eles estão nesses pontos, a gente está numa oclusão ideal, tá bom? Então, qual que é o primeiro ponto que a gente tem que analisar? Chave de canino, tá? Então, chave de canino é o quê? É o encaixe dos caninos inferior e superior. Como que tem que estar o encaixe desses dentes aqui na hora da máxima intercuspidação habitual? Que agora você já sabe o que é isso. Canino inferior, ele tem que ocluir entre o incisivo lateral e o canino superior. Ó, canino inferior está aqui, ele está ocluindo entre o incisivo lateral, e tem contato com a distal do incisivo lateral e com a mesial do canino superior. Então faz tipo um triângulozinho, ó. Beleza? Olha lá. Olha que bacaninha. Canino superior, incisivo lateral, canino inferior. Beleza? E a chave de molar é aquela mesma classificação de Engel. É a classe 1 de Engel. Quando que a chave de molar está ideal? Quando a cúspide mesovestibular do primeiro molar superior está ocluindo no sulco mesovestibular do primeiro molar inferior. Isso aqui você já sabe. Então pronto, você já sabe chave de canino, chave de molar. Quando você for montar sua prótese total, sua prótese parcial, você já sabe como que você tem que encaixar os dentes. Quando você for colocar aparelho no paciente, você já sabe como que o canino e o molar tem que estar. Tá bom? Isso aqui é princípio básico. Depois a gente tem os movimentos de lateralidade. O que é um movimento de lateralidade? É esse videozinho de professor que a gente vai ver aqui, olha só. O movimento de lateralidade é quando eu jogo a mandíbula para o lado. Tá? Eu faço um movimento de lateralidade. E a gente tem algumas regras para seguir nesse movimento de lateralidade. Quando eu jogo a mandíbula por um lado, olha só, ela veio aqui para o lado esquerdo do nosso esqueleto aqui. Quando ela vem para o lado esquerdo, eu jogo a mandíbula para o lado esquerdo, a gente vai ter o lado de trabalho e o lado de balanceio. Tá? O lado de trabalho é o lado que eu jogo a mandíbula. O lado de balanceio é o lado oposto. Se eu jogo a mandíbula para a direita, o meu lado de trabalho vai ser direito e o meu lado de balanceio vai ser esquerdo. Bruno, para que serve isso? Para a gente entender como que a gente evita interferência oclusal. Olha só, quando eu jogo a mandíbula para um lado, o que acontece desse lado? O ideal é que somente a ponta dos caninos toquem. E a gente vai ter uma coisa chamada guia canino. Porém, alguns pacientes a gente não consegue deixar dessa forma. A gente consegue, às vezes, fazer a função em grupo. O que é a função em grupo? A ponta dos caninos estão tocando, mas também a ponta do primeiro pré está tocando. Ou o canino, o primeiro pré e o segundo pré está tocando. Ou o canino, o primeiro pré, segundo pré e o primeiro molar está tocando. Essa é a função em grupo, tá bom? E aí, o que acontece? Quando eu tenho, por exemplo, o canino tocando, o primeiro pré não toca, mas o segundo pré toca, isso deixa de ser função em grupo. Agora virou interferência oclusal do segundo pré. Por quê? Para a função em grupo ser função em grupo, tem que ser em ordem. Então tem que ter o canino, primeiro pré, segundo pré. Ou canino, primeiro pré, segundo pré, primeiro molar. Ou canino, primeiro pré, segundo pré, primeiro molar e segundo molar. Quando a gente chega lá no segundo molar, a gente chama de função em grupo completa. Quando a gente não chega lá, a gente chama de função em grupo incompleta. Tá bom? Mas não pode intercalar dente. Esse toca, esse não, esse toca, esse não, esse toca. Isso é interferência oclusal. Tá bom? O que é interferência oclusal, então? São quando os dentes que não deveriam tocar se tocam quando a gente faz movimentos excêntricos.
que é o movimento de lateralidade, e o movimento de protusão que a gente vai ver, tá bom? Então, só para a gente finalizar o vídeo aqui, olha só, nenhum dente tocando, só o canino, então aqui a gente chama de guia canino. E do lado de balanceio, ó, na região anterior, nenhum dente tocando, e no lado de balanceio, nenhum dente tocando. Se eu tenho qualquer contato de dente que não seja a guia canino do lado de trabalho ou a função em grupo, no movimento de lateralidade, a gente vai chamar de interferência oclusal. Beleza? Aqui mostra só a movimentação das articulações e é isso, tá? Agora, quando a gente faz um movimento de protusão, ou seja, a gente joga a mandíbula para frente, olha lá, ó, ele vai jogar aqui para frente. A gente vai ter o quê? O que a gente chama de guia incisiva. O que é a guia incisiva? Quando os incisivos se tocam e todos os dentes posteriores têm que desocluir, tá? Aí é aquele mesmo esquema. Se os incisivos estão tocando e algum dente lá atrás tocar ao mesmo tempo, chama-se de interferência oclusal. A gente tem que ajustar a oclusão desse dente que está tocando, tá bom? E a mesma coisa o inverso. Se eu fiz a guia incisiva e tem um dos incisivos que não estão tocando, eu preciso restaurar esse dente e deixar ele em contato na guia, tá bom? Basicamente isso. Então, os movimentos excêntricos são movimentos de lateralidade e protrusão. São movimentos que vão além do abrir e fechar a boca. E o movimento cêntrico é o movimento de abrir e fechar a boca, tá bom? E aí a gente tem, só para a gente complementar esse ponto, a gente tem duas classificações de interferência. A gente tem a interferência oclusal e o contato prematuro. Qual que é a diferença dos dois? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. A diferença é, interferência oclusal é quando eu tenho um contato de um dente em movimentos excêntricos, ou seja, movimento de lateralidade ou movimento de protrusão. Tá? Contato prematuro é quando eu tenho um contato de um dente no movimento cêntrico, de oclusão. Ou seja, eu vou ocluir. Poxa, esse molar ele tocou primeiro que os outros dentes. É um contato prematuro. Ele está tocando antes do que os outros dentes. Aí eu preciso ajustar ele. Tá bom? Outro ponto de oclusão que a gente vai ter, que isso aqui confunde muita gente, mas é super simples, é o tripodismo. O que é o tripodismo? Lembra que as cúspides de trabalho, elas ocluem na fossa ali, lingual do dente e a cúspide de trabalho do inferior oclui na fossa lingual, na fossa oclusal, perdão, dos superiores? Quando ela oclui, o que vai acontecer? A cúspide ela não é totalmente pontudinha, afiada, ela é meio arredondadinha na ponta. Se ela fosse pontudinha, ela ia ter um ponto de contato só. Só que ela, como ela é arredondadinha, ela quando toca na fossa, ela tem 3 pontinhos de toque. 3 pontinhos de toque. Então isso que a gente chama de tripodismo. São esses 3 toquinhos. Bruno, todo paciente tem isso? Não. Tá? Na verdade, é muito difícil ter esse tripodismo em todos os dentes de todos os pacientes. O ideal é quando a gente vai fazer um ajuste oclusal e tal, a gente tente deixar disso aqui. Bruno, como que eu vou saber que o meu paciente está com 3 pontinhos ali? Papel carbono, coloca no dente, pede para o paciente mastigar. Se marcar 3 pontinhos em cada ponta de cúspide, está corretinho. Se tiver errado, você vai desgastar onde precisa para levar esse ponto lá. Tá? Eu não vou falar sobre esses ajustes hoje, esse desgaste hoje, senão a gente vai demorar muito na live. Se vocês quiserem que eu faça uma live falando como fazer esse ajuste oclusal, vocês deixam aqui no chat, falam no comentário aí se esse tema for um tema bacana para vocês. A gente pode fazer uma live mais para frente falando sobre isso. Beleza? Bom, continuando, a gente vai falar sobre angulações. Ó, angulações, gente, isso aqui é radiograficamente falando, o que dá pra gente entender aqui? Angulação mesiodistal, ou seja, olhando os dentes meio que de lado, eles têm que estar levemente inclinados de mésio para distal, ou seja, a coroa mais mesializada e a raiz mais distalizadas. O ideal é que todos os dentes tenham essa inclinação. Óbvio que tem uma inclinação padrão que a galera da orto segue, a gente não precisa decorar esses graus, mas entender que a raiz ela é mais distalizada. E a angulação vestíbulo-lingual é quando a gente está olhando os dentes de frente agora, ó. Vestíbulo-lingual, essa inclinação aqui, ó. E a mesma coisa, tá? Inclinação vestíbulo-lingual, os dentes, ó, ao finalizar o tratamento ortodôntico, as raízes dos dentes anteriores devem ficar levemente inclinados para a lingual,
ou seja, coroa para vestibular, raiz para lingual, tá? E dos dentes posteriores deve seguir sua inclinação recomendada para ortodontia, que é aquilo que a gente já sabe, que os molares superiores eles vão ser levemente distalizados e os inferiores levemente mesializados. A raiz, tá? Beleza? Minto, falei o inverso. A coroa dos inferiores vão ser mesializadas, tá? E a raiz distalizada. Beleza? Minto, isso aqui eu tô... Pera aí, me buguei. Eu mesmo me buguei aqui. A gente está falando da inclinação vestíbulo-lingual. Então, os inferiores eles vão ser levemente... A coroa vai ser lingualizada e a raiz vestibularizada. E os superiores, a coroa vai ser vestibularizada e a raiz lingualizada, tá? Então, vai fazer o inverso, para encaixar. Lembra da curva de Wilson? É para fazer aquele encaixezinho, tá bom? Outro ponto que vai caracterizar a oclusão ideal, ausência de rotações, ou seja, nenhum dente pode estar rotacionado, eles têm que estar na posição certinha. Se o dente está um pouquinho rotacionado, isso vai causar um contato prematuro, uma interferência oclusal e gera uma oclusão, tá? Os contatos interproximais devem estar em íntimo contato, justos. Como que eu testo isso? O fio dental ele tem que ter uma leve resistência para passar, mas ele tem que conseguir passar. O fio dental não pode passar com muita facilidade e não pode chegar num ponto que ele não consiga passar. Então, o contato interproximal tem que estar dessa forma. Curva de espia ela tem que estar adequada, ou seja, ela tem que ter essa concavidade, mas não pode ser muito acentuada. E a curva de Wilson também, ela não está aqui, mas a curva de Wilson ela tem que ter aquela leve inclinação, né, dos molares inferiores com a coroa para lingual e os superiores com a coroa para vestibular. Tá bom? E aí a raiz segue inversamente, beleza? Ou seja, se a coroa está para lingual, a raiz está para vestibular. Se a coroa está para vestibular, a raiz está para lingual. Se a coroa está para mesial, a raiz está para distal. Se a coroa está para distal, a raiz está para mesial. É inversamente proporcional. Tá bom, pessoal? E aí, aqui a gente vai encerrar a nossa live, mas não sai, porque eu quero falar uns avisos importantes aqui para vocês, tá bom? Se ficou alguma dúvida sobre essa live, cara, tô à disposição assim para vocês lá no direct do Instagram, tá? Pode mandar lá. Eu esqueci de pedir para vocês tirarem um print da live, cara, e divulgar no seu stories aí, pra galera ver que vocês estão estudando no sábado às 3 horas, vocês estão aprendendo sobre o princípio de oclusão. Então, se você puder tirar um print aí, ó, tira um print da live, divulga lá no Instagram, marca lá o @dentista de sucesso, que eu vou te remarcar nos stories, tá? Eu vou remarcar lá pra, realmente, você vai ganhar mais seguidores também, vai ter mais visibilidade e vai me ajudar também a divulgar esse conteúdo gratuito que eu levo pra vocês aí, tá bom? Bruno, quero ter acesso ao resumo que você vai disponibilizar dessa live. Como é que eu faço? Lá no meu Instagram tem um link na bio, você clica nele, daí tu vai aqui em quero receber os lembretes, você vai deixar seu e-mail para receber o lembrete da próxima live em diante, e aí vai cair nessa página. Aqui você vai entrar no canal do Telegram, e lá no canal do Telegram vai ter o link para você baixar o resumo dessa live e vai ter a gravação dessa live também, tá bom? Última coisa que eu vou falar para vocês hoje. Como eu falei para vocês, o módulo de oclusão vai entrar em promoção, tá? Porque por 7 dias, enquanto a gravação dessa live ficar disponível. Bruno, como é que eu faço para assinar o módulo de oclusão com desconto? Lá no meu link da bio, você vai clicar nele e vai abrir essa página. Só que dessa vez, ao invés de você clicar aqui embaixo, você vai clicar aqui, ó, ver as matérias disponíveis. Daí tu vai clicar aqui e vai abrir essa página que é dos módulos. Aí aqui o que acontece? Se você quiser saber mais sobre os módulos, mais sobre a plataforma, eu fiz um vídeo aqui que te explica tudo, tintim por tintim. Então, se você quiser entender o que é o meu trabalho, o que é a plataforma, assiste isso daqui, tá bom? Ah não, Bruno, eu já conheço você, eu já conheço o seu trabalho, eu quero ir lá aproveitar o desconto. Então, você vai descer aqui e vai vir aqui, ó, procurar o módulo de oclusão. Deixa eu achar ele aqui. Esse aqui são todos os módulos disponíveis, tá? Aqui, o módulo de oclusão vai estar aqui. Você simplesmente vai clicar aqui em Quero Começar Agora e aí vai abrir a página de pagamento para você, já com um desconto aplicado de R$ 197 por R$ 97, tá bom? E aí aqui, ó, você pode ver todas as aulas que você vai estudar no módulo de oclusão. Além dessas aulas aqui, você tem avaliação final e certificado de conclusão, beleza? Espero você lá. Se você quiser se aprofundar mais em oclusão e estudar todos esses assuntos aqui, tá? Cara, você vai ser muito bem-vindo lá na plataforma, vai ser um prazer te dar essas aulas, tá bom? No demais, espero que vocês tenham gostado dessa live.
Fiquem com Deus, bom descanso para vocês, vejo vocês sábado às 3 horas. Antes de vocês irem, deixa eu ver aqui o tema da live de semana que vem, já para vocês ficarem cientes do que a gente vai falar na semana que vem, tá bom? A gente vai falar sobre... essa live é muito importante. Como economizar na lista de materiais odontológicos. Ou seja, vou comprar minha lista de material. Eu vou dar diversas dicas para vocês na live da semana que vem de como economizar dinheiro no material, tá? Cara, eu vou falar para vocês o que eu fazia para, tipo assim, uma lista de 5 mil eu pagar R$2.000, R$2.500, tá bom? Eu vou passar para vocês na live da semana que vem, sábado, às 3 horas. Beleza? Espero vocês. Faz sua inscrição lá para você receber o lembrete dessa live, que vale muito a pena. Show? Fica com Deus, bom descanso, vai lá comer alguma coisa, vai tomar água e te vejo na próxima aula. Valeu!